Lateral. Comida gostosa fazia vovó, que saudade da vovó. Comida gostosa fazia vovó, que saudade da vovó. Vocês já viram que a receita de hoje é um pão caseiro, super fácil, muito macio, muito saboroso. Não vou me estender muito, porque eu acho que a gente já tem que colocar a mão na massa. Não demora muito para fazer esse pão, não. Vem fazer pão comigo? Meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho. Já se inscreveu no canal? Aproveita e se inscreve agora. A gente vai fazer muito pão aqui. Bolo, geleia, biscoito e tudo mais. Vamos para a receita? E aqui a gente vai dar início ao nosso pão caseiro fofinho. Vamos lá? Aqui nessa tigela grande eu tenho toda a farinha da minha receita. Você provavelmente não vai precisar de farinha além dessa quantidade que eu tô colocando aqui. Caso você precise, eu vou te falar quando e como você vai poder fazer para poder incorporar mais farinha nessa receita. Mas ela já está balanceada, acredito que seja suficiente. Vamos lá no passo a passo. Eu vou colocar na minha lateral o fermento. Viu que eu fiz um buraquinho? Agora eu vou cobrir. Na outra lateral, eu vou colocar sal. Na outra lateral, eu coloco açúcar. Pão, a gente vai fazer ou com mão ou com máquina. Esse é um pão caseiro, simples, fácil. Mesmo assim, existem alguns processos que a gente não pode fugir. A gente tem que chegar em ponto de véu, a gente tem que ter o glúten desenvolvido no pão, para que a gente tenha, de fato, o pão que a gente quer ter. Tá? Coloquei os 3 secos aqui do lado e eu vou abrir aqui o meio. E no meio eu vou colocar todo o líquido. Então eu vou colocar o ovo, coloco o óleo. Aqui eu coloco a água morna. A água morna, um morno de mamadeira de bebê. E o leite, na mesma temperatura da água. Eu vou começar a mexer devagarzinho, pegando um pouco dessa farinha que está na lateral, para poder fazer uma laminha com a farinha. Você vai perceber que à medida que você mexe, o próprio líquido ele já vai pegando um pouco de farinha e trazendo para o meio do líquido. Então fica tranquilo. Olha que vai formando tipo um mingau, ele vai engrossando. Aqui eu tenho um fermento que ele já está caindo nesse mingauzinho que a gente está fazendo. E ele vai sendo incorporado lentamente. A mesma coisa vai acontecer com o sal, que está do outro lado, a mesma coisa que vai acontecer com o açúcar. Tudo que a gente está fazendo aqui na mão, a gente pode fazer também na batedeira. Olha como ele já vai ficando pesado, a massa ela vai tomando um pouco de corpo. Vamos com a colher até onde der e depois a gente vai trabalhar com as mãos. Bom, aqui eu já tenho uma massa pesada. Ela já está difícil de fazer com a colher. Agora é com a mão. Eu sempre vou pegar de fora e empurrar para o meio. De fora e empurrar para o meio. Eu vou trazer isso aqui para a bancada. Ela já não está grudando tanto, mas ela ainda precisa absorver bastante farinha. Porque se eu enfiar o dedo aqui, ela vai melar, tá vendo? E além disso, a gente não desenvolveu praticamente nada de glúten aqui. Agora a gente vai começar a sovar a nossa massa, sovar com a mão. Então, o que eu faço? Eu, nesse momento, para poder incorporar a farinha, eu vou pegar uma parte da massa e vou pressionar com esse peito aqui da mão, essa parte mais grossa aqui da mão. Então, eu vou pegar e pressiono, pego e pressiono. E aqui eu vou alternando. Eu ainda sinto que alguns pontos eles ainda estão pegando, e isso é super normal, porque a gente ainda está no início do processo de sova. Se ele começar a pegar na bancada, veja que a gente ainda tem muita farinha solta aqui. Use essa farinha para você soltar a massa. Quando você sovar, não precisa colocar o seu peso todo em cima da massa. Você não vai fazer isso aqui. Você simplesmente vai fazer um movimento com a sua mão. Você vai pegar e pressionar levemente. Pressionar, pressionar. E aqui eu vou.
Aquele movimento que eu falei, aqui eu só coloquei velocidade. Da mesma forma que eu fiz, eu vou pegar, ó, venho, e aí aqui eu coloco velocidade. O movimento, ele é repetitivo até a gente de fato chegar onde a gente precisa chegar. Eu ainda tenho um pouco de farinha aqui espalhado, mas enquanto a massa ela não pedir essa farinha, eu não vou incorporando. Eu só vou colocando essa farinha aqui à medida que a massa for pedindo, tá bem? Como eu sei que a massa pede ou não pede, quando ela gruda, eu pego aqui, a massa ela não tá grudando. Então ela tá boa de trabalhar, eu vou trabalhar com isso. Não se desespere quando você fizer pão com essa parte do pão que gruda na mesa. À medida que você sovar o pão e que você desenvolver o glúten desse pão, a própria massa ela vai começar a puxar essa massa que ela está grudando na mesa. Se em algum ponto ela parar de puxar ou não conseguir mais puxar, a gente dá um jeito de tirar e colocar a gente mesmo com o raspador. Ou se ela pedir mais farinha, se ela continuar colando, isso significa que ela está pedindo um pouquinho mais de farinha. Mas cuidado, quanto mais farinha você colocar na sua receita, além da farinha que pede na receita, você pode ter um pão pesado. Isso não é legal. Ela ainda está colando. Eu vou dar uma volta aqui na parte onde tem farinha. Vou puxar um pouco aqui para o centro. E eu vou aqui só na parte onde tem farinha. Eu empurro um pouco a minha massa e volto com a mão. E aí aperto um pouco com o peito da mão. Então volto. Olha que minha massa, ela começa um processo de ficar lisa, mas se você olhar para ela ainda tem um pouco de granulosidade, assim, ela não é uma massa completamente lisa, bonita, mas eu já consigo pegar na mão, ela não gruda tanto na minha mão, mas aqui ainda tem trabalho de sova. Vamos fazer um teste de glúten, para vocês já verem como é que tá aqui e a gente ver um pouco do desenvolvimento desse glúten. Eu vou abrir uma pontinha e vou esticar. Delicadamente com os dedos, tá? Olha como o glúten aqui, ele já está se desenvolvendo. Aqui a massa, ela tá rasgando. Olha, facilmente. Eu já vejo que há uma formação de glúten, mas não é o glúten suficiente para poder dar firmeza à nossa massa. Ela precisa de um pouco mais de sova. Aqui vale a pena dividir com vocês que eu não vou usar mais essa farinha. Isso aqui que eu tenho de massa, ele já não cola na minha bancada. Essa farinha para mim ela não vai ser necessário. Então isso aqui eu não vou usar na receita. E a mesma coisa pode acontecer com vocês. Isso acontece por conta da variação da quantidade de água que cada farinha consegue absorver. Eu não quero incorporar mais farinha. Para mim já tá ótimo. Gente, esse é um pão bem básico, é um pão bem iniciante, dificilmente você vai errar nesse pão. Mas, se errar, não desista. A massa ela vai lembrar uma massa de modelar. Olha como ela já está mais lisa, olha como ela gruda bem menos na minha bancada. Vamos ver como é que está o ponto de glúten. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou esticar, e eu já vejo que ela tem uma outra elasticidade. Essa elasticidade ela é dada pelo desenvolvimento do glúten. Então o glúten ele permite que a farinha ela se expanda sem rasgar com tanta facilidade. Então aqui, olha como ela já está mais elástica. Eu consigo abrir um pouco mais, tá vendo? Mas ela ainda leva um pouco mais de sova. Vamos deixar essa massa um pouco mais lisa. Já tô suando. Se não suar, não é pão. Gente, minha massa já tá lisa. Olha que coisa mais linda. Você passa a mão na massa, você sente ela bem lisa. Aqui é o glúten que a gente quer, tá vendo? Pronto, já tenho a massa pronta do pão, uma massa lisa, uma massa bonita. Eu vou fazer uma bolinha, porque agora a gente vai deixar essa massa descansar. Essa massa ela vai ter a primeira fermentação dela agora. Essa primeira fermentação ela vai variar de 30 a 1 hora. E isso eu vou checar porque eu preciso que ela dobre de tamanho. Só isso. Ela dobrou de tamanho, a gente já vai fazer o outro processo que é modelar a massa para deixar na segunda fermentação. Isso aqui eu não vou utilizar, eu vou descartar. Eu pego minha própria vasilha onde eu
comecei e é nela mesmo que eu vou deixar descansar. Uma coisa importante sobre o pão é que se você deixar ele aberto, você vai ressecar a massa. Isso vai influenciar no resultado final. Ele pode até crescer, ele vai crescer com uma película em cima, que vai ser uma película seca, uma película dura. Toda vez que uma massa resseca, você faz com que ela perca líquido, e é o líquido que está dentro da massa. Isso vai influenciar na maciez. Às vezes o pão assa e sai do forno seco, porque ele perdeu líquido durante esse processo. Sempre ele vai perder um pouco de líquido, e isso é natural. Mas a gente precisa deixar ele tapado. Ou você coloca um filme plástico, ou você coloca uma tampa. Vamos fermentar a massa e daqui a pouco a gente volta para mostrar como é que ela tá. Depois de algum tempo, cá estamos de volta com o nosso pão caseiro fofinho. Vamos ver como é que ele tá? Será que ele cresceu? Olha o tanto que esse pão cresceu. Aquela bolinha simples. Agora a gente vai dar o formato do nosso pão. Eu vou colocar um pouquinho de farinha na bancada, porque eu vou virar e vou dar o formato dele aqui mesmo. A própria massa ela vai desgrudando sozinho, tá, gente? Só aquele pouquinho de farinha já é suficiente, tá? A gente não precisa ficar enchendo a bancada de farinha. Esse daqui, ele vai render um pão grande. Na verdade, ele vai render quantos você quiser. Se você quiser dividir essa massa em 2, se você quiser dividir em 4, tá tranquilo. Eu quero fazer o pão clássico, caseiro, enroladinho, que dá pra ver como ele ficou enroladinho. Vou abrir com o rolo. Ops! Fiz bagunça. Mas que bom que eu fiz isso na frente de vocês, porque todo mundo pode esquecer isso. Primeiro porque eu poderia ter feito nessa parte daqui de cima e ele não colaria tanto quanto nessa parte aqui, que era a parte de dentro, que era a parte que estava mais molinha. Mas mesmo assim, independente da parte que você for fazer com o rolo, você vai pegar um pouquinho de farinha e só passar. Isso aqui já vai ajudar o nosso processo. Sempre você vai usar a sua farinha como aliada, mas cuidado. Toda farinha que você coloca aqui, ela também vai fazer parte do pão. A gente já está no limite de farinha que a gente precisa para ele, tá? Então eu venho aqui da ponta, do meio para ponta, desculpa, do meio para outra ponta, do meio para ponta. Eu sempre vou soltando a massa da bancada. Olha. Soltei. Porque na hora que eu enrolar, se ela estiver muito grudada, ela vai perder um pouco da estrutura. Isso a gente não quer. Aqui eu também vou abrir um pouco para a lateral. Então eu vou vir aqui do meio para a lateral. E aqui da mesma forma, do meio para a lateral. Olha que linda tá essa massa. Vou abrir só mais um pouquinho para a lateral. Gente, a massa tá muito linda e é uma massa muito fácil de trabalhar. Não preciso fazer nada, passar nada aqui agora. Agora eu só vou enrolar. Eu vou enrolar o mais apertado e o mais fininho que eu conseguir. Então eu venho aqui e eu vou enrolando o meu pão. E volto enrolando. Eu vou soltar um pouco, porque eu quero aquele efeito que ele fique gradual. Bem típico de pão caseiro, aqueles bem fofinhos. Então, você vai ver que eu não vou fazer um esforço para poder esconder essas linhas que estão aparecendo aqui, porque eu quero que isso apareça, que isso fique marcado no pão. Só o miolo que eu vou apertar, porque eu não quero que ele saia. Eu não quero que a parte que está interna aqui desse miolo, ele saia na hora da fermentação e nem na hora também que ele asse. Eu só quero que o pão ele cresça dessa forma. Aqui embaixo, eu vou dar só um beliscão em torno de toda a massa. Depois eu venho com o dedo, dou uma ajeitada. De qualquer forma, essa parte é a parte que vai ficar para baixo. Você pode dar uma última ajeitada na massa. Gente,
Esse daqui é o nosso pão. Bem caseirão, bem clássico, bem cheio de ondinhas. E agora ele vai para a segunda fermentação. Na segunda fermentação, o pão ele já tem que fermentar onde ele vai assar. Hoje nós vamos assar numa assadeira. Então a gente vai usar a assadeira como base. Eu vou pegar o pão com muito cuidado e vou colocar no centro a assadeira. Não precisa untar, não precisa enfarinhar. Se for algo muito alto ou se você for colocar em moldes tipo pão de forma, se você não tiver segurança em relação à forma que você vai usar, você pode passar uma fina camada de óleo, mas algo muito fino mesmo. Esse pão é para ele soltar sem a gente fazer nada. Essa é uma das características, inclusive, que diz que o meu pão tá pronto. Esse pão, assim como da primeira vez, ele não pode fermentar sem que ele esteja tapado. Eu vou ressecar o meu pão. Para essa fermentação, eu gosto de utilizar um pote plástico onde eu coloco ele todinho em cima do pão. Aqui eu evito que o ar fique circulando em cima do pão e a quantidade de ar que tem aqui dentro é suficiente para o pão respirar e ficar tudo bem. Vamos esperar mais uma vez esse pão dobrar de tamanho e aí depois a gente vai levar ele para assar. Até daqui a pouco. Pessoal, olha o tanto que esse pão cresceu. Não sei se vocês perceberam, mas eu tive que inclusive mudar a posição da caixinha que estava aqui em cima, porque do jeito que ela estava não ia dar. E mesmo assim ele até colou um pouquinho. Quando isso acontecer, não puxa de vez, tá? Você só vai descolar da massa tranquilamente. Olha o tamanho desse pão. Ele tá muito bem fermentado, tá muito macio. E aqui a gente vai fazer uma gracinha. Gente, o pão ficou imenso, tá? Pode dividir aqui e fazer 2 pães, tranquilo. E olha que isso aqui a gente fez com 500 gramas de farinha, viu? Olha o tamanho do pão. Bom, eu vou passar uma misturinha de ovo com leite. Eu vou misturar o leite no ovo. E vou pegar o garfo e vou usar aqui só para poder misturar. Só para ele ficar uniforme. Isso daqui é uma misturinha super rápida, tá? Misturou, viu que tá tudo homogêneo, tranquilo. Essa parte, você precisa ter muita gentileza no processo. O pão, ele tá fermentado, ele tá muito delicado e a gente vai ter que passar isso também bem delicadamente, tá bom? Quando você toca, você percebe que às vezes formam as gotículas. Com o pincel mesmo, pega essa gotícula e já espalha pro lado. Tenta evitar com que esse líquido ele escorra pra lateral, porque ele vai cair na assadeira e às vezes ele pode ficar com um cheirinho de queimado. Não vai interferir no seu pão. Se você não quiser, não precisa passar essa cobertura que eu estou passando aqui agora. Mas como eu falei para vocês, eu estou fazendo o pão caseiro clássico. Clássico. Então, é ele mesmo. Se caiu algumas gotinhas aqui, você pode vir com um papel e você limpa. O forno, ele já está sendo pré-aquecido, já tem um tempo, porque eu preciso assar esse pão já com o forno em temperatura 180. 180, 200 graus, vai no 180, vai na temperatura de 180 que você consegue controlar. Esse pão, ele vai crescer um pouco mais no forno, ele vai ficar ainda mais vistoso, e com essa cobertura que a gente colocou aqui de leite e ovo, ele vai ficar moreninho, vai ficar muito bonito esse pão. Eu volto já já para poder mostrar como ele ficou, tá bom? Vamos pro forno? E olha quem tá aqui, o nosso pão, que já tá assado. Todo pão, gente, quando ele sai do forno, ele ainda não está pronto. Ele só vai ficar pronto depois quando ele passa por um processo de resfriamento. E eu gosto que esse processo ele seja feito em cima de uma grade, como essa daqui, ou você pode usar até mesmo a grade do próprio fogão. Você pode colocar em cima, ou tirar aquela grade do forno também, colocar ele em cima daquela grade do forno. Por quê? O ar ele vai passar também por baixo do pão. E isso vai fazer com que o pão ele resfrie por completo. Se essa parte de baixo ele fica em contato direto com alguma área, ele vai formar uma películazinha de água e vai deixar umidade no pão. Essa umidade vai fazer com que o pão ele não tenha uma validade tão boa. Baseado nisso, eu tirei o meu pão do forno. Esse pão ele ficou assado em 21 minutos. Mas independente do tempo que eu tô te passando, eu prefiro que você cheque no seu forno quanto tempo vai levar para poder assar o pão. Lembrando que as características são: primeiro, a casa ela tem que estar bem perfumada de pão. Segundo, a cor do pão ele já tem que estar esse caramelizado, ótimo. E terceiro, muito provavelmente ele vai ter soltado da bandeja ou da assadeira onde você assou. Agora presta atenção, porque como a gente passou um líquido com ovo, leite aqui em cima do pão, às vezes esse líquido na hora que o pão ele está cozinhando, ele está assando no forno, ele escorre aqui para a lateral e ele cria uma certa barreira que você acha que o pão está preso, mas ele não está. Se você for com uma faquinha ou uma espátula embaixo
embaixo do pão e soltar aquela parte, você vai ver que o pão, ele sai com muita facilidade. Eu vou virar aqui para vocês verem a parte de baixo. Olha como ele tá bem assado. Tá vendo como aqui na ponta ele tem uma área um pouco mais escura? Essa área mais escura é justamente aquilo que escorreu aqui do ovo e do leite. Mas diz se não tá com a cara de pão daqueles quando a gente vai pra fazenda, pra roça, e aí tá lá um pão pra todo mundo tomar café no final da tarde, aquele pãozão grande. Gente, tá super a cara. Tô adorando esse pão. Mas eu vou adorar mesmo é partir esse pão pra gente provar agora. Esse pão tá super, super macio. Vocês podem cortar o pão numa tábua, tá? Eu que tô inventando moda aqui, cortando na grade. Olha que coisa mais linda tá o miolo do nosso pão. Gente, olha como ele tá, o desenho interno do pão, como ele tá muito bonito. Sabe por que isso aqui? Primeiro porque a gente abriu ele bem fininho e depois a gente enrolou também com muito cuidado, pressionando. Com certeza você já comeu um pão onde, por exemplo, a parte de cima, a casca ela tá um pouco mais solta, ou aqui no meio tem um buraco muito grande. Para um pão caseiro, feito com fermento biológico, esse tipo de pão aqui é o resultado que a gente tá pedindo. Esse é o pão simples, tá, gente? Um pão básico, é um pão fofinho. Eu vou apertar aqui para vocês verem. Olha para esse pão. Sente o drama desse pão. Deixa eu ver, quem vai sentir o drama? Sou eu, provando esse pão. Olha essa fatia, que coisa mais linda! Olha essa cor, gente. Olha pra isso. Não, e o pão tá muito, muito fofinho. Pão, pra mim, só um pãozinho com manteiga, eu já vou longe. Ah, falando em manteiga, eu vou deixar aqui do lado, porque essa manteiga, inclusive, é uma manteiga que a gente fez aqui no canal. Dá uma olhada aqui no card que a gente vai deixar aqui em cima, com o vídeo da manteiga. Vou apertar aqui de novo, porque eu sou desses, ó, do deboche. Olha. Olha para esse pão, olha para isso. Olha a gente rasgando essa brincadeira, ó. Gente, olha a maciez que tá o miolo desse pão. Ó, vou rasgar aqui com vocês, ó. Olha pra isso, como ele vai descamando. Isso aqui o pão tá dizendo pra mim que a gente conseguiu desenvolver o glúten da forma como deveria desenvolver, que o pão, ele foi formatado, a gente deu o formato do pão também de uma maneira correta, e esse pão está simplesmente uma delícia. Com essa manteiguinha caseira, ele tá perfeito. Gente, já fazia tempo que eu queria voltar a fazer pão, porque o único pão que a gente fez foi esse pão aqui que a gente vai colocar aqui em cima, que foi pão de queijo, que, enfim, pão de queijo é uma coisa intermediária, né? Nosso primeiro pão caseiro, primeiro pão mesmo, de verdade. Queria começar com um pão caseiro que fosse, ao mesmo tempo, um pão básico, simples, saboroso e bonito. Gente, esse pão tem cara de pão, tem gosto de pão, e é melhor que muito pão que vocês vão comprar em qualquer mercado por aí. Eu fico aqui com mais esse vídeo, eu agradeço você ter acompanhado até o final. Aproveita e compartilha esse vídeo e vamos fazer pão, gente. Faz pão em casa, que vocês vão ver que tem uma diferença muito grande, além do prazer de comer aquilo que foi feito por vocês. Até o próximo vídeo, seja de pão, seja de bolo, seja de biscoito, seja de sorvete, seja de qualquer coisa. Seja bem-vindo a esse canal. Um beijo e até o próximo vídeo.